Aqui está o carimbo da Zé em como recebido a nossa resposta. Isso é uma carta que nós entregamos a Zé. Aqui está ao Dr. Manuel Pedro, presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial Zé. Está aqui o documento. Isso resultou nessa segunda carta da Zé, que é a carta que na entrevista ele menciona sobre um direito de preferência, em que ele diz que basicamente o direito de preferência consiste em nós pagamos o direito de superfície ao valor de 4 milhões de dólares, e ele diz que não, desconhecia essa carta, e nós apresentamos a carta, e ele ainda disse: essa carta está assinada por mim. Nós dissemos: está sim, está aqui a sua assinatura, Manuel Pedro. E ele diz-nos: vamos esquecer essa carta. E voltamos para a carta em que ele nos convida a comprarmos 4 milhões o nosso de dólares. terreno a 4 milhões de dólares. Esse processo está sendo movido por mentiras fabricadas pelo senhor Manuel Pedro. Ele vendeu nosso terreno a uma entidade chinesa, que é a Xinguang Investment. Está aqui. E nessa memória descritiva, ele desconhece os direitos de terceiros, que está aqui. Rádio 20 é líder em audiência na net. Audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na rádio, 16 horas e 15 minutos, hoje dia 6 de maio, segunda-feira, e portanto o ano é 2024. Hoje estamos aqui mais uma vez, tá? Decidimos então convidar novamente o senhor Canígia da Silva, proprietário do Parque da Manoa, e portanto este convite é na base de uma afirmação que o PCA da Manuel Pedro, o PCA da Zona Econômica, fez relativamente a faltas de respostas a cartas que tem enviado ao responsável do Parque da Manoa e não tem tido a devida resposta. Este PCA, o Sr. Manuel Pedro, deu essa entrevista numa das cadeias televisivas nacionais. Canígia da Silva, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Muito gosto de ter aqui novamente. Boa tarde, Paulo, muito obrigado pelo convite, né? E pela abertura que estamos a ter para podermos esclarecer certas situações que temos vivido. Ok, muito bom. Então, vens aqui porque nós da Rádio 20 acompanhou, sabemos que o senhor Manuel Pedro, PCA da Zona Econômica, ele, numa das entrevistas, posso dizer, na TV Zimbo, o mesmo diz que enviou várias cartas para vocês, de modo então a ver se conseguissem fechar isso com sucesso. Enviou várias cartas para vocês, mas sem resposta. Vocês não respondiam, até anúncio no jornal fez, vocês não respondiam. Então, vocês têm alguma prova de que não receberam a carta, ou se enviaram, se não tiveram como responder? O que é que aconteceu de concreto? Por favor, explique para nós. Bem, Paulo, a minha mãe também acompanha essa entrevista. E a primeira coisa que ela me disse foi: meu filho, Deus é grande, porque o senhor Manuel Pedro mentiu em televisão pública, e isso é uma prova daquilo tudo que eu tenho vindo a falar, que tem agido de má fé. E eu tenho aqui a documentação. A primeira correspondência que nós recebemos da Zé foi esta aqui. Foi uma notificação. Isso no dia 19/4. Pode mostrar novamente? Uma notificação. Posso, sim, uma notificação. 19/4. 19/4 de 2023. 2023, ok. Certo. Isso resultou numa reunião que nós tivemos com o Sr. PCA Manuel Pedro, em que nós explicamos que nós estamos lá e as condições em que estamos, apresentamos a documentação. E ele disse: ok, enviem-nos a documentação. Conforme vocês podem ver, aqui está o carimbo da Zé em como recebido a nossa resposta. Isso é uma carta que nós entregamos a Zé. Aqui está ao Dr. Manuel Pedro, presidente do Conselho de Administração da Zona Econômica Especial Zé. Está aqui o documento.
em como nos respondemos. Isso resultou nessa segunda carta da Zé, que é a carta que na entrevista ele menciona sobre um direito de preferência, em que ele diz que basicamente o direito de preferência consiste em nós pagamos o direito de superfície ao valor de 4 milhões de dólares, 4 milhões e qualquer coisa de dólares a Zé e tudo mais. E nós respondemos com essa carta. E foi ao escritório de advogados. E está aqui novamente o carimbo da Zé. No dia 17 de agosto do ano 2023. Certo. No ano, estás a perceber, né? E nós respondemos, está aqui o protocolo. Em como nós cumprimos com as respostas e tudo mais. Em que ele nos convida a comprarmos o direito, a pagarmos pelo direito de superfície pelo valor de 4 milhões de dólares. E o nosso advogado até não foi só pagar pelo direito de superfície, foi alegar, eles disseram que o terreno não era nosso e que se quiséssemos continuar lá, teríamos que pagar por esse valor. E o nosso advogado respondeu a dizer que houve um equívoco por parte deles e que o terreno pertence-nos e que nós não teríamos como comprar o terreno que já nos pertence. Pois é. E em resposta ele manda-nos essa carta, que é a carta em que ele diz que passa o terreno a uma outra entidade comercial. E nós respondemos com esta carta a pedir uma reunião com o PCA. E está aqui novamente o carimbo da Zé. Está aqui embaixo. E no dia da reunião nós abordamos sobre essa carta aqui, em que ele faz em que ele diz que passou em que passou o espaço para uma outra entidade. Nosso espaço, a nossa infraestrutura, onde funciona a nossa empresa, para uma outra entidade. E ele diz que não desconhecia essa carta. E nós apresentamos a carta. E ele ainda disse: essa carta está assinada por mim. Nós dissemos: está sim, está aqui a sua assinatura, Manuel Pedro. E ele diz-nos: vamos esquecer essa carta. E voltamos para a carta em que ele nos convida a comprarmos 4 milhões o nosso de dólares. terreno a 4 milhões de dólares. E nós dissemos: não vamos comprar o nosso terreno a 4 milhões de dólares. E só para salientar, ou seja, todas... inclusive a fiscalização do município de Viana, a FETAZE, também mandou-nos uma notificação. E nós respondemos, está aqui, como recebido pelo responsável daquela brigada, que é o senhor Abílio. 14 de 3 de 2024, certo. Então, ele não tem como dizer que nós nunca respondemos às cartas. Vejo aí que todas as cartas foram respondidas. Conforme viu. E eu vou deixar essas cartas consigo para poder partilhar com o seu público. Exato. Ou seja, esse processo está sendo movido por mentiras fabricadas pelo senhor Manuel Pedro. Qual foi a necessidade que ele teve de ter que mentir em público, numa cadeia televisiva? Bem, isso é uma questão que só ele pode responder, porque admirou-me ele chegar até esse ponto. Sendo um gestor público, não podia ter cometido esse erro. Até só me deu mais espaço e mais provas daquilo que eu digo, porque tudo que eu digo eu tenho como comprovar. E se tenho como comprovar é porque são factos. E o senhor Manuel Pedro, o senhor Amor Belo e o senhor diretor da área jurídica, que agora passa-me o nome, são as 3 pessoas que têm trabalhado nessa máfia que eu digo existir na Zé. Porque não é possível um PCA, um gestor público, não vem mentir em horário nobre na televisão. E é uma TV Zimbo. E esse erro foi cometido por ele. Isso só comprova aquilo que eu tenho vindo a dizer. Ele vendeu nosso terreno a uma entidade chinesa, que é a Xinguang Investment, está aqui. E nessa memória descritiva, ele desconhece os direitos de terceiros, que está aqui. Isso foi feito no dia
5 de setembro de 2023. Após nós enviamos as cartas e reunirmos a dizer que nós estamos aí no espaço desde 1999, 10 anos antes da existência da Zé. Ok. Como é que ele nega os nossos direitos? Isso comprova claramente que existem interesses obscuros por detrás desse negócio. Que tem que encontrar formas ilegais de poder atingir o objetivo, esses interesses. É isso. E eles fazem-se usar do nome do Estado. E tem aqui uma particularidade que eu gostava de esclarecer ou de também debater um pouco. Porque ultimamente nós temos tido muita pressão de várias forças. Vem polícia, vem fiscalização, e todos agirem em nome do Estado. E eu recorri à Constituição para entender o que é o Estado. Ok. E de acordo ao meu entendimento e aquilo que eu li, é que o Estado, não é a soberania que pertence ao povo, às políticas e à terra. Pois é. Então, quando vem ter comigo em nome do Estado, vem também meu nome. Porque eu e tu fazemos parte do Estado. Exato. Então, ele não pode vir em meu nome a me prejudicar. E nem qualquer outra entidade. É impossível. No meio de tudo isso, essa situação toda e essas denúncias que vais fazendo, você não tem medo de depois sofrer represálias? Paulo, é assim. Eu vivo uma filosofia que é respeitar tudo e todos e amar todo mundo. Então, eu se te respeito e se te amo, não tenho motivos para sentir medo de ti. Ok. E mais, é por meio das empresas que nós temos, como o Parque da Monua, que eu faço o sustento da minha mãe, que tem que fazer hemodiálise todos os dias. Ok. É por meio dessas empresas que eu pago a mensalidade das minhas irmãs que estão se a formar mais novas. Então vou ter medo de quê? Vou ter medo de quê? E de quem? Se eu não estou a fazer nada de mal. Mais vale morrer como um cobarde do que morrer como um herói. E eu também não quero ser herói de nada. Eu só estou aqui a lutar pelos meus direitos. Porque o próprio Presidente da República, na sua investidura, disse que existe um compromisso em se respeitar a Constituição e as leis. E este compromisso é sagrado, sobretudo ao que diz direito, ao que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Eu só estou a exigir os meus direitos. Obviamente que nós temos mais problemas, mas nunca vemos ao público, porque resolve-se em função dos desafios que são apresentados. Mas nós vimos que esse problema estava a ser, como é que eu posso dizer, gerido de uma maneira injusta. E com a força policial que eu recebi naquele dia, eu não sou nenhum criminoso. Não sou nenhum criminoso. Eu sou urbanista, estás a perceber? Então, quando eu recebo polícia militar, SIC, SINCE, e entre outras forças, sem mandato qualquer, sem qualquer mandato, eu fico um pouco ofendido, porque eu não fiz nada. Não há lá nenhum crime. O SIC e o SINCE não tem como dizer que encontraram lá alguma coisa criminosa. Então, a que se deve isso tudo? E o PCA, na própria entrevista, ainda diz que não, com as outras pessoas nós temos lidado assim, assado e cozido. É mentira. O terreno vizinho, há casos iguais, semelhantes. certo, o terreno vizinho está na mesma situação, entre aspas, porque eles conseguiram logo, não sei por que razões ou por que motivos, mas a polícia não piou lá.
Ok. Mas, segundo o documento que eu tenho acesso aqui, aqui, eles venderam os 2 terrenos aos chineses. Opa. Aqui tem 2 terrenos. Ok. Estás a perceber? O nosso terreno é esse aqui, mais para baixo. Uhum. O terreno de vizinhança é aqui para cima. Ok. E eu presenciei situações em que eles bateram pé. Estás a perceber? E depois, toda a atividade policial que houve lá no nosso espaço, na nossa empresa, foi em função desse documento, assinado no dia 17. Estás a perceber? Sim, em sim. que eles passam terreno para o chinês. E dia 18, eles vão lá fazer aquele aparato todo. Estás a perceber? E depois, segundo o contrato que está aqui, assinado pelo seu Manuel Pedro, está aqui o contrato. Esse terreno é o contrato de utilização do espaço. É assinado pela mesma pessoa que assina pelos contratos da empresa que responde pela cidade da China. E está tudo aqui. Tem aqui as assinaturas. E tem aqui as assinaturas reconhecidas no notário. Ok, sim. E está tudo aqui bem exposto. Uhum. Quer dizer que eles dizem que o terreno foi cedido para a construção de um centro de desenvolvimento de negócios e escola internacional. O nosso negócio tem mais a ver com a indústria do que esse centro que eles querem construir. Ok. E nós também trabalhamos com a indústria. Uhum. Estás a perceber? Uhum. Nós trabalhamos com a indústria e temos como comprovar isso, como já comprovamos em vários outros casos. Então, como é que eles podem vir a alegar isso? Não tem como. Ok. Não tem como. Nós conseguimos, ou melhor, eu posso me sentar com todos os funcionários da Zé e provar por A mais B que o nosso negócio é legítimo de lá estar. Inclusive, o PDGML, embora esteja um pouco adormecido, diz que aquela via é uma via para logística e serviços. Ok. Pois é. Bem, é uma situação desafiante. Agora, o mais desafiante ainda, se calhar, são as pessoas que estão desempregadas. Mais de 300 pessoas, né? São mais de 300 pessoas que estão com seus empregos em risco. Em função daquilo que nós fomos trabalhando e reservando daqui e dali, nós estamos a conseguir acautelar com alguns salários para esse mês e tudo mais, mas não vamos conseguir fazer isso por muito mais tempo. Ok. E há aqui um senão das conversações que eu tive com o próprio PCA da Zé. Uhum. Eu pessoalmente acho que aquela pessoa não está dotada de conhecimento suficiente para gerir o negócio daqueles. Porque o que é que acontece? Houve uma das conversas que nós tivemos e também é uma das provas das suas contrariedades, porque Ok. ele diz que em alguns momentos reuniu conosco, tem falado conosco há 8 meses, mas em outros momentos diz que nós nunca respondemos às cartas. Como é que é possível nós temos conversas há 8 meses, mas também nunca respondemos respondeu às às cartas? cartas. Não faz sentido nenhum. Pois é. E ele disse isso tudo em televisão pública. Público. E o que é que acontece? Houve uma das reuniões que eu tive com o senhor Manuel Pedro, Uhum. em que ele me diz que temos que apresentar um plano de negócio. Eu disse, ok, vamos apresentar, mas isso requer tempo. E ele me diz, não, em uma semana vocês apresentam isso. Eu disse, é impossível. Um plano de negócios apresentar em uma semana. Isso é impossível. Ele diz, não, eu já fiz. Eu disse, ok, o senhor já fez? Mas eu tenho a certeza que aquilo estava completamente errado. Porque um plano de negócio requer tempo. Por que acontece? No plano de negócio, nós temos que olhar para todas as vertentes do negócio. Uhum. Vou dar um exemplo. Uhum. Tu Temos és, mais 2 minutinhos. ok, tu és radialista. Uhum. Tu tens que entender sobre o microfone, Isso, sobre a câmera. isso. E no teu A plano placa de de som. negócio, tu tens que incluir isso tudo, esse conhecimento todo. Exato. Estás a perceber? Exatamente. Mas a tua função é só estar aí sentado a falar. Uhum. Mas Exato. tens que entender sobre tudo o que está aí à volta. À volta. Pois é. E foi isso que eu tentei passar por ele. Uhum. E ele notou-se claramente que não entende nada disso. Ou Ok. seja, das 3 pessoas que eu já tive contato até hoje, Uhum. que é o seu Manuel Pedro, o seu Amor Belo e o diretor da área jurídica, Uhum. não entendem de nada daquilo que tem a ver com a indústria. Opa. Eu falo para eles, eu trabalho com a indústria desde que eu nasci, porque o meu pai foi industrialista. Uhum. Eu trabalho com a indústria. Eu produzo roupas, produzo ovos, produzo frango
e tenho experiência nisso. E eu sei o que é. Eu que trabalho, por exemplo, com frango, na produção de frangos, eu tenho que trabalhar, eu entender de zoologia, de biologia. E no plano de negócio, envolve isso tudo, porque são coisas que vão afetar o negócio mais lá para frente. Exatamente. E são pessoas que não entendem isso. Então, esses gestores, Mais 30 públicos segundos. têm que perceber também sobre os negócios, para poderem gerir certos negócios. Agora, caem de paraquedas e fazem borradas como o do género. Ok. Mas nós estamos aqui para simplesmente lutarmos a favor dos nossos direitos. Não tenho nada contra nem nada a favor. Eu só quero que os meus direitos sejam respeitados e mais nada. Exatamente. Porque é um espaço que está a ser utilizado devidamente, está devidamente vedado, há lá empresas a funcionar, há lá funcionários, e quando eu digo empresas, são todas empresas ligadas a nós. Ok, muito bom. Porque nós trabalhamos com a agricultura, temos lá o escritório que se dedica à produção agrícola. Nós trabalhamos com outras fábricas e temos lá os escritórios. Então não há aqui qualquer outra situação. Ok. Há interesses pessoais, e eu já provei em como há, com a documentação que eu mostrei. E há que se chamar esses senhores para que eles reponham a legalidade. Exatamente. E tem que ser. Porque, como você disse muito bem, precisas lutar também pelos teus direitos. Nada mais do que isso. E não deves ter medo quanto a isso. Não tenho como ter medo, mano. Pois é. Canija da Silva, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Obrigado, é todo meu. Yeah? O prazer é todo meu, melhor dizendo. Pois é. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência também. Muito gosto de ter do outro lado. Técnica e seleção musical, o seu programa Milton Júnior. Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde.